Atos capítulo 1, a partir do verso 4. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu, pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Amém. Você pode se assentar. Quando a gente lê esse texto, a gente vai perceber que são as últimas palavras de Jesus fisicamente na terra. Então Jesus, ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e esse momento que a gente está lendo aqui da palavra de Deus, ele estava entre os discípulos, né? Então, uma curiosidade de Jesus, depois que ele ressuscitou, ele ainda ficou um tempo aqui na terra. Tem pouco sobre isso na Bíblia, mas ele ficou 40 dias na terra, depois que ele ressuscitou. E esse é os últimos momentos de Jesus aqui na terra. Então, ele vai falar com os discípulos sobre um assunto muito importante, e o assunto talvez que o cristão mais deveria saber, né? Que foi o último assunto que Jesus falou nessa terra. E aí a gente sabe que tudo aquilo que às vezes a pessoa fala no final é muito importante. Então, você e quem aqui cresceu numa casa que os pais trabalhavam fora e sua mãe te deixava em casa depois da escola? Tem alguém? E aí os seus pais, quando saíam, eles costumavam te pedir alguma coisa? Geralmente pedia, né? Ah, faz isso. A hora que eu chegar, eu quero ver essas vasilhas lavadas. Ou a hora que eu chegar, eu quero que você tenha recolhido as roupas, ou alguma coisa, né? E, normalmente, né, essas coisas que os pais pediam é o que a gente esquecia de fazer, né? Então a gente fazia um monte de outras coisas e não fazia o que eles pediam, né? Mas a última coisa que eles pediam geralmente era o que era mais importante que a gente tinha que fazer. Jesus, nessa história, ele estava, depois de todo o trabalho feito, ele estava resumindo e falando com os discípulos: ó, eu fiz isso, fiz aquilo, a gente, né, fez muitas coisas, mas agora eu quero deixar uma coisa muito importante para vocês. Eu estou deixando, né, vocês aqui fisicamente, mas preciso ir, porque se eu não for, não virá o Consolador de vocês. E ele virá para acompanhar vocês. E ele estando com vocês, é como se fosse eu mesmo fisicamente até a consumação dos séculos. Então, trazendo para a nossa linguagem, Jesus estava dizendo isso. Só que é engraçado, né, que os discípulos não estavam preocupados com isso. Eles estavam perguntando para Jesus outras coisas, né? Então a gente vai ver ali no contexto que eles estavam preocupados se era naquele tempo ali que Jesus ia governar Israel, né? Se ele ia ser o líder político deles ali e governar Israel naquele momento. E aí Jesus, muito humilde, muito gentil, mas de vez em quando ele dava umas cajadadas, né? Falou com eles, né? Que não lhes compete saber os tempos nem a hora. Isso são coisas do meu Pai. Então, vou trazer na nova linguagem atualizada aí, NVI Barroso. Jesus disse assim, ó, não interessa para vocês quando que vai acontecer o meu reinado aqui nessa terra. Isso é coisa do meu Pai. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Aí ele foi e trouxe o assunto de volta, né? E foi dizer lá num dos últimos versículos que a gente leu aqui, ó, mas vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, para vocês serem minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E o Espírito Santo chegou nos confins da terra. Ele está aqui nessa noite. O Espírito Santo, então, cumpriu
é aquilo que foi prometido por Jesus, né? Então, hoje nós desfrutamos de ter a presença do Espírito Santo, né? E esse mês aí, né, que está falando do Espírito Santo, eu fiquei pensando, né, porque falou muita coisa, muita informação, né? Eu notei algumas coisas, os irmãos pregaram muito sobre o Espírito Santo e eu fiquei pensando, agora o que eu vou falar, né? Já falaram tudo. Só que aí eu, né, recebi isso no meu espírito esses dias, né? O Espírito Santo falando comigo. Não, como que falou tudo? Vocês ainda vão para a eternidade, vão aprender tanta coisa sobre mim. Então o Espírito Santo é infinito e a gente tem muita coisa para aprender dele. Mas nessa noite eu gostaria de falar do poder dele, que é uma coisa que a gente não pode viver sem. Então você precisa guardar isso com você. Você precisa do poder do Espírito Santo. O poder, né, de uma coisa, de uma pessoa, é diferente da pessoa. Então eu já vi um pastor falar sobre isso. E ele dá um exemplo muito legal. Ele fala dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país muito bonito, tem lugares para você frequentar, tem lugares para você ir passear, né? Praias, Nova York, Hollywood, muito legal os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos é diferente do poder dos Estados Unidos, né? E aí a gente tem visto esses dias o que é o poder dos Estados Unidos, né? É a nação com maior poder nuclear do mundo, é a nação que tem mais militares do mundo, é a nação que tem mais porta-aviões do mundo. Então o poder dos Estados Unidos é uma coisa que na verdade pode realmente causar destruição, causar um grande dano, e é diferente dos Estados Unidos, né? Então o lugar é uma coisa, o poder dele é outra. Assim também é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, é Deus, mas ele também possui um poder que ele exerce aqui na terra. E nós, né, temos acesso a esse poder através de Cristo, através do nome de Cristo. Tem uma história muito legal, uma ilustração muito legal, neste livro que eu estou lendo esses dias, chama Oração Intercessória, do Dutch Schutz, não sei se alguém já leu. E ele menciona uma historinha aqui que eu achei muito legal, eu quero contar ela para vocês, até anotei aqui, para vocês diferenciarem, né, o que é o Espírito Santo em nós. Olha só para vocês verem que legal. A história do camundongo, não sei se alguém já ouviu, né? A história do camundongo e do elefante. Eles eram melhores amigos e sempre estavam juntos. O camundongo andava de costas com o elefante. Certo dia, os dois cruzaram uma ponte de madeira. E dado o peso do elefante, a ponte arriou, chiou, balançou. Depois da travessia, o camundongo olhou para trás impressionado e disse: nós certamente sacudimos aquela ponte. Olha que interessante, né? Então o camundongo, junto com o elefante, atravessou uma ponte, a ponte sacudiu, e quando eles olhou para trás, o camundongo, com toda a convicção, disse: nós sacudimos aquela ponte. Mas se aquele camundongo atravessasse aquela ponte sozinho, ela ia sacudir? Ela ia mexer, chiar, balançar? Não, né? Foi o peso do elefante. Então, eu vou trazer essa ilustração para nós aqui hoje. Nós somos o camundongo. E muitas vezes a gente atravessa pontes e não vai acontecer nada quando a gente faz isso sozinho. Mas eu tenho uma notícia muito boa para te dar. O Espírito Santo, que é o elefante, que é o poder, atravessa contigo. E aí sim as coisas acontecem. Ele é aquele que faz. Então você precisa ter consciência disso. A gente não pode fazer nada sem ele. A gente não tem capacidade de fazer nada sem ele. Se não fosse ele, a gente não poderia fazer nada. A gente não tem força só de nós mesmos. Mas a gente sempre está andando junto com ele. Ele é o enviado para nos ajudar e para nos dar posse desse poder. Ele que comanda tudo hoje, né? Então eu anotei isso porque é uma verdade, né? Deus, no Antigo Testamento, antes, né, do homem, era a Trindade, né, junta. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas aí chegou um momento que Deus, né, fez uma aliança com o povo e Deus ele começou a agir pessoalmente na terra. Então conta a história que Deus, né, andava no arraial, no meio do arraial de Moisés. Deus descia no monte para falar com Moisés. Deus fazia milagres, Deus batalhava as guerras de Israel. Só que chegou o tempo da nova aliança,
E aí foi Jesus que comandou um tempo aqui na terra, né? Então Jesus, ele veio, né, curou, fez multiplicação de pães, ressuscitou mortos, né, fez vários milagres. E aí a gente chega na história que eu acabei de contar para vocês, né? Jesus falou, agora não é mais o meu tempo aqui também, né? E o Pai já veio, já fez, eu já vim, já fiz, agora é o momento do Espírito Santo fazer. E a gente está vivendo aí há 2000 anos e pouquinho o tempo do Espírito Santo. Eu acredito que esteja breve também o tempo dele se encerrar, porque agora a gente vai se reencontrar com a Trindade, logo, logo. Então está chegando o tempo onde tudo vai voltar como era no começo. Antes do homem a Trindade, né? E agora depois do final, né, de tudo isso que a gente vê, que a gente consegue ver, virá o tempo da Trindade novamente, né? E nós estaremos juntos com Deus e com Ele na sua perfeição completa. Aí eu te pergunto, né? O que a gente pode fazer sem Ele, então? Se é o momento dele agir, se é o momento dele fazer, o que os seus problemas vão se resolver se você não colocar para Ele, se você não contar para Ele? Como é que você vai conseguir administrar suas finanças se você não pedir o Espírito Santo para te ajudar? Como é que você vai conseguir resolver um problema conjugal se você não pedir o Espírito Santo? Seus negócios, como é que você vai cuidar dos seus filhos se o Espírito Santo não estiver te ajudando? A gente precisa ter uma intimidade com Ele a ponto dele nos ajudar nessas coisas que parecem simples, mas não são. Então a gente precisa, o dia a dia nosso, ele depende da ajuda do Espírito Santo. E nós precisamos buscar intimidade com Ele, buscar entender mais o Espírito Santo. E eu louvo a Deus por a gente estar fazendo isso aqui, esses momentos que a gente tem aprendido mais dele, porque, como eu disse, né, Jesus ele deu tanta ênfase nesse tema e a gente às vezes não se preocupa tanto. E aí a gente às vezes se preocupa mais com tantas outras coisas e não se preocupa tanto em buscar mais a presença de Deus. Deixa eu te contar uma coisa. Se você se preocupar mais com os seus problemas e não se preocupar mais com a solução, que é estar cheio, você não vai resolver seus problemas. Vou repetir isso para você entender. Se você começar a se preocupar mais com seus problemas, mais com suas coisas pessoais, mais com as coisas dessa terra, e não se preocupar em estar cheio, você não vai resolver essas coisas e não vai estar cheio. Mas a gente tem um oposto também. Se você começar a se preocupar em estar cheio, se você começar a se preocupar em ter mais a presença do Espírito Santo, se você começar a se preocupar em ter Ele diariamente e intimamente com você todo dia, as outras coisas que pareciam que não iam se resolver, vão se resolvendo sozinhas. Vão acontecendo. E isso eu posso dizer para vocês, porque eu vivencio isso muito. Às vezes tem semana que eu entro a semana preocupado com alguma coisa do trabalho, preocupado com alguma coisa da minha saúde ou alguma coisa assim. E isso vai, se você deixar, isso vai te consumindo, vai te preocupando, você vai se perdendo. E aí tem um dia que você se perde ali, que você nem ora, até esquece. Mas também, eu já vivi momentos opostos. Eu começo a semana cheio de coisa difícil para resolver. E às vezes eu me preocupar com o principal, que é o reino do céu, preocupar com as coisas do alto. E aí quando eu vou sentar para fazer algumas coisas dessas difíceis, elas se resolvem automaticamente. Então depois eu até vou contar uma história para vocês, mas segura aí, é lá na frente. As pessoas têm buscado entender coisas que não lhe competem, Então o Senhor tá nos chamando para viver o último e o maior avivamento de todos, amém? O Senhor está nos chamando para viver o maior avivamento que essa terra já viu, que as pessoas vão ser tocadas igual foi na época de Jesus mesmo. As sombras de vocês vão curar pessoas aí onde vocês andarem. Só que vocês precisam ter consciência disso e se preocupar com isso. Preocupar em buscar essas coisas. E aí você vai ver gente preocupada com várias outras coisas. Será que o anticristo já nasceu? Gente, se ele nasceu ou não nasceu, não sei. Mas eu estou preocupado em carregar a presença do Cristo em mim, não do anticristo,
E aí eu fico vendo, né, que muitas pessoas às vezes começam a debater teologia na internet e ficam preocupadas com escatologia, tentando adivinhar várias coisas, sabe? E muitas pessoas dessas, né, eu não posso julgar porque eu não sou Deus, mas tem muitas pessoas que às vezes falam tanto de coisas assim, mas às vezes nem ora uma vez na semana, nem lê a Bíblia. Está preocupado com coisas igual os discípulos. Ah, Jesus, é agora que o Senhor vai reinar na terra? Não importa. Agora é a hora de vocês viverem minha presença dentro de vocês. É isso que Jesus estava falando para eles. E é tempo da gente viver isso. Amém? É tempo da gente buscar a presença do Espírito Santo. Porque vamos dizer, né, o pastor fala isso aqui às vezes, né, e existe um grupo aí que acredita que isso vai acontecer. Vamos dizer que a igreja fique mesmo aqui os 7 anos de tribulação. A gente vai, se a pessoa tiver com o Espírito Santo, ela vai tirar isso de letra. Porque das duas umas, ou ela vai passar cheia de poder, pregando e o Senhor a livrando de muitas coisas, ou ela vai ser morta e vai automaticamente se encontrar com Jesus. Então não tem para onde correr, irmão, não tem para onde correr. Só que tem uma coisa, você só vai passar por coisas assim, seja tribulação, seja problemas, seja momentos difíceis da sua vida, seja enfermidade, você só vai passar isso com o Espírito Santo te ajudando e você só vai vencer se ele estiver do seu lado. Amém? Então você tem que ter consciência disso. Sabe, esse poder também, ele nos revela sobre o futuro. Olha que legal isso, hein? Você conhece algum profeta aí? Eu conheço alguns, né? E eles falam as coisas pra gente aí e a gente tem que acreditar, porque acontece mesmo. Então, o Senhor, ele usa, né, o Espírito Santo, ele usa a boca dos profetas para revelar o futuro. E eu lembro um tempo, né, atrás, quando um profeta veio e falou assim comigo, daqui 15 dias você vai comprar um carro da cor branca e esse carro vai ser um carro que vai te abençoar muito. E eu não tinha nem o dinheiro de comprar o carro. Eu estava só pensando só na minha mente, né? E passou um tempinho assim, o Senhor foi lá e abriu uma porta, apareceu um dinheiro e eu fui lá, comprei o carro branco, né, e fiquei com esse carro aí uns 7 anos mais ou menos. Abençoou muito a minha vida. E quando eu vendi esse carro, ele me abençoou também, porque o dinheiro dele eu investi na minha casa e estou desfrutando, né? Então, foi uma bênção que foi revelada através de um profeta na minha vida, né? Então, os profetas ainda existem. Eles estão aqui. Tem profeta aí, sentado aí do seu lado. Né? E, por vezes, eles vão trazer coisas do Espírito Santo para você. E essas coisas vão acontecer. Creia nisso. Então, o Espírito Santo, ele revela o futuro, né? E quando a gente tem o Espírito Santo em nós, né, a gente pode cantar como Davi, a gente pode ser forte como Sansão nas dificuldades, né, e a gente pode ser sábio como Salomão, para tomar decisões importantes. O Espírito Santo em nós faz com que a gente tenha esse poder para fazer coisas que a gente sozinho não poderia fazer. Ele é lindo, ele é maravilhoso, né, e nós precisamos entendê-lo. Tem coisas na vida do cristão que a gente precisa entender que não é normal, né? Por exemplo, um cristão que vive uma vida muito normal não é normal. Eu estava pensando isso esses dias. Se você estiver vivendo uma vida muito normal, muito normal mesmo, você pode saber que tem alguma coisa errada. Porque, na verdade, o normal para o cristão é viver o sobrenatural. Então, o sobrenatural que é normal para a gente é viver o sobrenatural todo dia, sabe? Sobrenatural muitas vezes vai se manifestar na sua vida de várias formas. Para uns vai ser através de uma coisa financeira, para outros vai ser através de uma cura, seja na sua vida, seja na vida de alguém. Muitas vezes o sobrenatural na sua vida vai ser através de uma palavra que você vai dar para alguém e a pessoa vai ser tocada e vai resolver uma situação. Então, assim, são inúmeras formas que o Espírito Santo pode agir, inúmeras formas que a gente pode viver o sobrenatural. O que a gente não pode se contentar é viver no natural. Então, a gente precisa viver, como a Bíblia diz, sempre de fé em fé. E não viver em cima da fé dos outros, né? Eu acho muito lindo ver, né, as coisas acontecerem, contar histórias de outras pessoas, mas
Eu quero que você saia daqui igual eu, muitas vezes cansado de ver a história dos outros. Eu quero ver as minhas histórias acontecerem. Eu quero ver o Senhor agir na minha vida e coisas acontecerem através de mim. Então, e o Espírito Santo manda te dizer nessa noite que Ele tem coisas para fazer na sua vida, que só você vai viver. Você é uma digital. Você tem uma digital única. Faz assim, ó, com o seu dedo. Deixa eu ver seu dedo aí. Nenhum dedo que está aqui é igual. Nenhuma história que está aqui é igual também. O Espírito Santo vai fazer coisas diferentes na vida de cada um. Ele tem coisas novas na vida de cada um, sabe? Então a sua história não vai ser igual à minha história não vai ser igual a do pastor Everton, não vai ser igual a do pastor Eduardo, não vai ser igual a do Leandro. As nossas histórias são únicas e diferentes, mas Ele tem o sobrenatural para cada um de nós. E nós precisamos ter essa consciência, nós precisamos ter isso em mente, sabe? Você não foi projetar, não foi um acaso, você não nasceu por acaso, né? Eu vi um pastor uma vez falar isso, eu ri até. Ele fala que tem gente que acha que Deus estava distraído, conversando com Jesus, aí quando vê, nascia assim do nada, e Deus vira, nasceu fulano. Olha só, Deus não foi assim, Deus te planejou. Você venceu lá milhões e milhões de espermatozoides para estar aqui nessa noite. E você só está aqui porque Ele permitiu. Se Ele permitiu você estar aqui, é porque Ele tem um propósito para você. E se você tem um propósito para cumprir, então nessa noite eu te convido a cumprir esse propósito. Eu te convido a viver o extraordinário do Espírito Santo e de Deus nessa terra, porque Ele tem algo para você. Ele tem algo para você, sabe? E às vezes você pode então estar se perguntando, mas eu queria ser igual aos homens da Bíblia lá, né? Paulo. Foi tão legal, né, as histórias de Paulo, os discípulos, né? Como que eu posso então ser tão cheio do Espírito Santo assim igual eles foram, né? Porque foram heróis da fé, né? E aí, às vezes a gente vai tentar entender o que eles faziam de diferente, então, para me tentar fazer igual, né? Não existe receita, não tem uma receita de bolo para te entregar, justamente por causa da digital. Lembra? A digital é única. Cada um vai viver de uma forma com aquilo que o Senhor tem para você. Só que eu conheci, e aí eu estava pensando nisso esses dias, e eu falei assim, nossa, eu queria ter conhecido um desses grandes homens, né? E aí o ano passado, eu conheci um homem que tem sido um grande avivalista aqui na terra, né? Em todos os países aí ele viaja, tem levado avivamento. Eu vi grandes coisas acontecer através daquele homem, e eu falei, cara, esse cara... ele carrega a unção igual Paulo carregava, porque onde que ele vai acontece coisas sobrenaturais, né? Desde o ano passado isso mexeu comigo. Eu até li o livro dele de novo esses dias. O pastor Eduardo deve ter lido também, né, pastor? Do Randy Clark. E aí eu falei, cara, eu conheci um cara desse pessoalmente. Eu fui no congresso, lá no Voz dos Apóstolos, no ano passado, né, e vi coisas sobrenaturais lá, de outro mundo, que se eu pudesse eu tinha ido esse ano ver de novo. E aí eu vi que realmente ainda existem homens de Deus cheios da presença de Deus e cumprindo aquilo que Deus quer aqui nessa terra. E aí o Espírito Santo estava falando comigo. Esses homens existem porque eles buscam a presença de Deus com intensidade, buscam a minha presença, né? Deus falando comigo, o Espírito Santo. Buscam a minha presença como se fosse a última coisa que eles quisessem na terra, né? Aqui no livro, olha só para vocês verem, eu vou citar esse trecho dele aqui, ó. O Randy Clark, ele foi batizado no Espírito Santo em 1983. E quando foi em 1993, 10 anos depois, não, foi 84, né? Em 93, então 9 anos depois, ele começou a ficar incontente com o jeito que ele estava vivendo. E aí ele vai contar no livro dele que ele já estava cansado da normalidade. É o que eu falei para vocês aqui. Estava já cansado de viver a normalidade. Aí vocês pensam, né? Um homem que estava já pregando, né, viajando, e aí tá cansado da normalidade, né? E aí ele, né, escreveu aqui no livro dele que ele fez uma oração para Deus pedindo um toque novo do Espírito Santo. E aí ele, né, disse que não sabia se ele ia ser tocado, mas ele fez uma coisa louca, né? E aí o que eu disse aqui antes, né? Só os anormais vão viver coisas sobrenaturais, os normais não.
E aí ele vai dizer que ele falou para Deus assim, ó, Deus, eu não vou comer até que o Senhor me toque de novo. E aí a minha esposa, ele dizendo, né? A minha esposa disse depois disso, ó, isso me assustou, porque eu achei que ele não ia tocar em você de novo. Mas 14 dias depois, eu ainda não tinha comido. Eu estava numa reunião, sentado, escutando uma história de um homem de Deus pregando. E ele orou por mim. E aí, ele conta, né, que na primeira vez que ele foi batizado pelo Espírito Santo, ele caiu, tremeu, sentiu uma eletricidade no corpo dele, né? Mas dessa vez não. O Espírito Santo desceu em forma de paz no coração dele. E aí, aquela paz, ela transbordou o coração dele de uma forma tão grande que ele ficou calmo. Ele falou assim, agora eu estou sentindo o Espírito Santo de novo, só que em forma de paz. E aí, quando ele entendeu isso, aí o Espírito Santo foi e bagunçou. Falou assim, agora você já sentiu minha paz, então cai aí e sai rolando. Mas, primeiro ele veio da forma como ele quis, né? Então, o Espírito Santo, ele age da forma como ele quer, irmãos. Da forma como ele quer, né? Muitas vezes a gente quer ver coisas físicas. A gente quer sair rodando, né? Quer sair gritando. Tem vezes que o Espírito Santo vai trazer paz no seu coração. Tem vezes que ele vai trazer compaixão pelos perdidos de uma forma intensa. Tem vezes que ele vai te fazer uma pessoa mais abençoadora. Vai começar a te falar para abençoar mais as pessoas, abençoar mais a igreja. Tem vezes que ele vai te falar para orar mais, para ler mais a Bíblia, mais do que a gente tem que fazer. Então, são inúmeras formas que ele pode agir. Inúmeras. Mas sempre, né, sempre, ele vai agir para que o reino de Deus se manifeste nessa terra. Sempre. Então é uma forma que a gente vai sempre carregar com a gente. O Espírito Santo, ele não vai te encher para você ficar andando cheio, falando em língua, sentindo um arrepio e caindo, tropeçando e caindo em todo lugar. Não. O Espírito Santo, ele vai te encher para você manifestar o reino de Deus na terra. Seja cuidando dos salvos ou trazendo os perdidos para que sejam salvos. Então isso é uma coisa importante para você guardar. Se você quer ser cheio, eu até vou te pedir para repetir isso, para que você guarde isso. Ó. Se eu quiser ser cheio, eu preciso cuidar dos salvos ou buscar os perdidos. Ou os dois. Então você pode fazer os dois também, amém? Mas você tem que ter consciência disso, né? É aquela velha história. Você não vai comprar um carro novo, né, pastor Mário? Vai deixar ele com o tanque cheio na garagem lá 1 ano. O que você vai fazer? Você vai encher o tanque do carro e vai praia, né? Então é isso aí. O Espírito Santo, ele quer te encher nessa noite. Se você não tá, se você tá cheio, ele vai te transbordar. Mas se você quer ser cheio, ele vai te encher. Mas para você gastar a gasolina ali na próxima esquina, a hora que aparecer alguém ali, você vai jogar alguma coisa nessa pessoa para ela ser salva. Ou você vai cuidar dos salvos, ou você vai cuidar de um ministério na igreja. Não sei, ele vai te mover, mas você não vai conseguir ficar parado. A gente canta uma música aqui, deixa queimar, deixa queimar. O Espírito Santo, ele queima mesmo, de uma forma intensa. E quando ele queima, a gente não consegue ficar parado. A gente não consegue parar de fazer as coisas para ele. Então é ele que nos dá essa gasolina para a gente continuar andando, continuar caminhando. O Espírito Santo, ele vai te encher para isso, para que você se movimente, para que você continue andando, para que você seja cheio dele. E a gente vai ter vários exemplos, né? Eu dei o exemplo do Randy Clark, o exemplo do Dutch Sheets, que é muito bom esse livro, mas, né, quando a gente vai pegar exemplo de ser cheio do Espírito Santo, o maior exemplo que a gente vai ver foi Jesus. Então, olha para você ver que top isso aqui, ó. Jesus foi o homem mais cheio, sendo Deus e sendo homem, né? Foi aquele que pisou nessa terra e que viveu mais cheio. Por quê? Porque na barriga ele foi formado pelo Espírito. Quando ele nasceu e foi consagrado pelos seus pais, eles estavam cheios do Espírito. Aos 12 anos, ele estava cheio da sabedoria do Espírito para falar com doutores. Aos 30 anos, ele foi batizado pelo... Vou repetir. Aos 30 anos, ele foi batizado pelo... Ele foi levado ao deserto pelo... Expulsava demônios através do Espírito. Curava pelo poder do Espírito que estava nele. Quando ele se entregou naquela cruz, foi pelo Espírito.
E aí, no ato de consumação de todo esse poder, quem, né, foi lá naquela tumba de manhã, no terceiro dia, e disse para Jesus assim: vem, levanta, a gente já cumpriu o nosso papel. Foi o Espírito Santo também. Foi ele que foi lá. Então o Espírito Santo, ele agiu na vida de Jesus do início ao fim, porque foi ele que gerou Jesus e foi ele que no final de tudo ressuscitou Jesus, né? Esteve com Jesus na ressurreição. O Espírito Santo agiu em todo momento da vida de Jesus. Então foi um exemplo de viver cheio, né? E às vezes a gente questiona, né, a Deus: mas eu queria estar vivendo assim, mas eu não consigo. Por quê? Porque eu não tenho me entregado verdadeiramente para as coisas que Ele quer que eu faça. Então você começa a se preocupar mais com as coisas dele. Quando você entrega a sua vida para Jesus, a sua vida ela não é mais sua. Antes ela era sua. Você estava vivendo a própria sorte. Mas a Bíblia vai dizer, eu quero até que você abra comigo lá em Salmos 40. Olha o que a Bíblia vai dizer lá em Salmos 40, verso 17. Salmos 40, 17 vai dizer assim, ó. Se você tiver com sua Bíblia, você acompanha aí. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor se preocupa comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Vou repetir essa frase do começo aqui, ó. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor, Ele se preocupa comigo. Então, o que eu acabei de dizer para você, quando você entrega a sua vida para Jesus, a sua vida não é mais sua. Agora a sua vida é interesse dele. Todas as coisas que você faz é do interesse dele. É ele que cuida da sua vida. E aí Deus, ele vai dizer isso de uma forma bem explícita na palavra dele, né? Que se os lírios do campo se vestem tão bem, né? Se os passarinhos têm tanta glória, por que que o homem, né, fica tão preocupado com as coisas desse mundo? Sendo que é Ele que cuida de nós, né? Então a gente às vezes se preocupa muito com as coisas dessa terra, mas a gente tem que se preocupar mais com as coisas do alto, porque as coisas do alto, que são do interesse do nosso Pai, é elas que vão abrir portas nessa terra, né? Então as portas espirituais, elas se abrem primeiro. As portas que a gente busca no espiritual, elas se abrem, e essas portas automaticamente vão abrindo coisas no natural para a gente, empregos, prosperidade que você às vezes precisa para fazer alguma coisa que você quer fazer, comprar um bem, um problema de saúde ou um problema pessoal, não sei o que você pode ter na sua vida, que você possa estar vivendo, só que essas coisas elas vão se resolver naturalmente, como eu disse, porque o espiritual é a base de tudo. A gente busca o espiritual para que o natural naturalmente se resolva. Então a gente tem que ter essa consciência. Tem que entender que nós fomos chamados para viver o sobrenatural de Deus, para que as outras coisas naturalmente aconteçam. E aí, né, a gente vai falar aqui então de 3 aspectos que você pode fazer manifestar na sua vida sobre o poder do Espírito Santo, e depois a gente vai orar sobre isso. Então eu quero deixar aqui para você nessa noite 3 aspectos que o Espírito Santo pode manifestar o poder na sua vida. Guarde bem esses 3 aspectos, né, para você viver uma vida cheia. Primeiro aspecto que o Espírito Santo manifesta e o poder dele vem para resolver na necessidade. Então o primeiro aspecto que ele se manifesta quando a gente precisa, o poder dele se manifesta quando a gente precisa na necessidade. E aí, uma das necessidades mais comuns aí que a gente vê é a enfermidade. Muitas pessoas vivem enfermas, muitos de nós, talvez você está nessa noite aqui e tem um problema de saúde, né, que pode ter às vezes 1 ano, 1 mês ou 10 anos, não sei, mas talvez você tenha. E aí, é uma necessidade, a necessidade existe. Do outro lado, o poder também existe. Só falta isso se encontrar e resolver então. E aí é onde que o Senhor quer levantar pessoas para fazer isso acontecer, amém? O Senhor quer levantar pessoas para fazer com que as necessidades se encontrem com o poder e se resolvam. É isso que o Senhor quer fazer. Para quê? Para que a glória dele seja manifesta.
para que o nome dele seja manifesto. Né? Isso a gente viu acontecer em Atos. Né? Milagres, coisas extraordinárias aconteceram para que o homem visse que Deus realmente é real, para que ele tem todo o poder. Né? Essa cidade ela tem se rendido ao Jesus, porque o Espírito Santo tem convencido as pessoas. Mas, né, o Espírito Santo nos chama a fazer com que isso se espalhe, né, como se fosse a pandemia mesmo. Uma pandemia santa. Né? Então a gente tem que levar o poder dele para as ruas, para as nossas casas, para nossas vizinhanças, para que o poder encontre com necessidades e essas necessidades se transformem em glória para Deus. É isso que ele nos chama para fazer. Olha só que história interessante, né? Hoje eu estou contando bastante história deste livro também. Acho que vocês vão ficar até curiosos para ler esse livro, né? Lá na página 97 do livro, ele vai contar uma história muito legal de um caso que aconteceu com uma missionária da África. Então, ele foi chamado para pregar numa igreja. Ele não conhecia ninguém daquela igreja, ele estava lá já pregando alguns minutos. E aí, passado alguns minutos, o Espírito Santo tocou nele e falou com ele: ó, para de pregar, que agora você vai só orar em espírito. E ele cita orar em espírito aqui no livro como orar em línguas, né? Então ele parou de pregar e começou a orar em línguas. E foi passando o tempo, né? E ele tentando entender o que o Espírito Santo queria fazer, porque, né, passou 5 minutos, passou 10 minutos, passou 15 minutos, nada do Espírito Santo falar. Quando passou 20 minutos, que ele estava orando e obedecendo à voz do Espírito Santo, orando em línguas, né, o Espírito Santo mudou o dialeto dele. E ele começou a falar uma língua que ele não conhecia. E aí, essa língua foi entendida por uma irmã. Então, uma irmã sentada atrás, levantou chorando, correu para frente do altar e falou: eu estou entendendo o que você está falando. E aí, essa mulher, ela vai contar o seguinte: ela estava lá na igreja, né? Eu acho que ela era membro, não era visitante. Ela estava lá na igreja com uma notícia muito ruim. A filha dela era missionária na África e estava com uma doença terminal e ela tinha só 3 dias de vida. Só que essa mulher não tinha como correr para o hospital. Ela estava num lugar que ela tinha que ir de barco. Ela primeiro ia de avião, depois ia de carro, depois pegava um barco para depois chegar na onde ela estava. Então, se ela tivesse que fazer o caminho reverso, né, para pegar o avião, para entrar no hospital, não dava tempo. Ela tinha 3 dias de vida. A doença, no máximo, era 3 dias. E aí, o que aquele homem que estava orando em língua, quando ele mudou o dialeto, o que ele estava falando? Olha a frase que ele estava falando, na língua nativa lá do pessoal da África, que a mãe da moça reconheceu porque ela aprendeu um pouquinho, né? Vou ler para vocês o que ele estava falando naquela língua. Ó. Pode se alegrar, sua filha está curada. Pode se alegrar, sua filha está curada. E aí, foi só glória, né? Porque a mulher ligou depois para a filha dela, conseguiu o contato, né? E descobriu que ela tinha sido curada exatamente naquele momento. Num mover do Espírito Santo, num culto de um homem que não conhecia quem estava ali, que não conhecia essa menina, que não conhecia essa mulher, que não sabia da necessidade dela. E o Espírito Santo estava se movendo, estava fazendo alguma coisa acontecer. E o Espírito Santo nessa noite está se movendo aqui em situações. O Espírito Santo está se movendo em situações que você estava só mentalizando. Eu mando ele te dizer, eu quero que você venha testemunhar isso, igual aquela moça veio domingo. Na próxima vez você vai ter uma oportunidade para testemunhar algo do Espírito Santo aqui neste lugar. Você crê? Se você crê, ele está liberando isso nessa noite para você. Em nome de Jesus. Aleluia. O Espírito Santo, ele tem todo o poder para agir na necessidade. O Espírito Santo, ele tem todo o poder para agir nas finanças. Eu já tive crises financeiras. A pandemia foi um momento difícil para mim, porque eu vinha de uma fase que eu estava construindo minha casa, tinha casado de pouco, 6 meses, né, fechou tudo aqui em Barroso. Então tinha 6 meses de casado, construindo minha casa. E aí aconteceu a pandemia, a academia fechou, eu trabalhava na academia. E fiquei, né, preocupado. Falei, e agora? Fechou tudo, né? O patrão chamou, falou, ó, a gente não pode pagar vocês, porque não tem entrada, não tem salário. E aí fiquei preocupado. Mas o Senhor, né, rapidamente, fez uma pessoa me ligar,
falar comigo, você não está precisando trabalhar, não? Tem um emprego para você. Você vê, eu nem precisei correr atrás, né? E trabalhei. E aí fui para um lugar, fui para outro, fiquei fazendo uns bicos. Não me faltou nada. Na verdade, foi até engraçado, porque eu ganhei um pouco menos do que eu ganhava na academia. E eu vivi uma prosperidade naquele ano incrível, né? Eu falo com a minha esposa, às vezes a gente juntou dinheiro, construiu nossa casa na pandemia. Que coisa louca, né? Todo mundo passando dificuldade, né? Por causa das coisas tudo fechado. E o Senhor me dando um bico em cima do outro e o dinheiro aparecendo. Né? E aí eu fui guardando dinheiro, fui acabando minha casa, né? E no final de 2020 eu acabei minha casa. Então eu vivi um milagre financeiro em 2020, né? Onde tudo estava falando assim, ó, vai dar tudo errado. O Senhor estava olhando para mim e falando, ó, tem um servo ali disposto a me servir, vai dar tudo certo para ele. Porque ele estava no controle das situações da minha vida, né? E ele se manifestou nas finanças, né, naquele ano para mim. E até hoje, né, eu vivo coisas extraordinárias. Mas eu sempre tenho buscado isso, priorizar o reino de Deus. Eu sempre falo com quem eu posso. Ó, você tem duas escolhas. Você pode escolher fazer as suas coisas pessoais e deixar o reino de Deus de lado e viver a própria sorte. Eu sempre vou falar isso, né? Eu quero ensinar isso para minha filha. Ou você pode fazer o contrário. Escolhe viver para Deus. Escolhe ser intenso para Deus. Escolhe fazer tudo que você puder para Deus. E aí as outras coisas, elas vão acontecendo. Isso é uma promessa, irmão. Uma promessa que Deus deu. A palavra dele não mente. Você acredita que a palavra de Deus mente? Não, né? Se a palavra de Deus não mente e é uma promessa, ele disse, todas as coisas vos serão acrescentadas se vocês me amarem em primeiro lugar. Todas as coisas. Não é só uma coisinha, não, é tudo. Tudo, sabe? Então a gente tem que viver isso de uma forma intensa, viver isso como se que fosse a maior verdade da nossa vida, porque as promessas que ele deu para nós são verdades que a gente precisa carregar e a gente precisa manifestar essas verdades. Então eu disse que o poder de Deus se manifesta na necessidade, primeiro ponto, né? Segundo ponto, ele se manifesta aonde zombam de Deus. E aí vocês vão lembrar de histórias muito famosas que eu não vou ficar contando aqui para a gente não perder tempo, mas Golias, né, viu que zombar de Deus não dá certo. Elias fez os profetas de Baal ver que zombar de Deus não dá certo, né? E isso eu nem vou me ater muito nesse ponto, mas eu gostaria só de te dizer isso, para que você se lembre que se um dia você viver qualquer coisa, qualquer perseguição, qualquer dificuldade, por causa do reino de Cristo, por causa do nome de Cristo, por causa de Deus, se alegre. Jesus disse para a gente não se preocupar. A gente não estava sendo perseguido por causa de nós mesmos, mas é por causa dele. Só que, né, a gente vai ser bem-aventurado se isso acontecer, porque a gente tem sido aprovado, tem recebido de Deus a aprovação. Então, se um dia isso acontecer na sua vida, se você for zombado, perseguido, se alguém falar mal de Jesus ou de você por causa de Jesus, fique alegre por isso, sabe por quê? Porque na verdade você tem manifestado a luz, e a luz incomoda, a luz perturba. Aonde você pode ter certeza, né? Quem acorda de madrugada para ir no banheiro, a hora que você acende a luz do banheiro, nossa, que luz ruim no olho, né? É isso aí, a luz ela incomoda, porque as trevas, né, é confortável você ficar lá dormindo com o olho fechado nas trevas, né? Quem tem blackout no quarto aí, igual eu, dorme lá na escuridão, né? Senão não consegue dormir com a luz do poste. Mas a luz incomoda, né? E quando a luz se manifesta, ela vai incomodar mesmo. Mas não se preocupe, é normal isso aí. É o normal do anormal, amém? Terceiro ponto, que a gente já está terminando. O poder se manifesta no chamado. Isso é muito importante. Então o poder do Espírito Santo vai se manifestar no chamado. E eu falei lá no começo, que você tem um chamado, que é para fazer duas coisas. Cuidar dos salvos ou buscar os perdidos. Então o seu chamado, seja qual for ele, seja tocar, cantar, pregar, ser um mordomo, ser um ecônomo, não sei, o que você vai fazer? Ser um evangelista, ação social, qualquer coisa dessas que você fizer, vai ser ou para cuidar dos salvos da igreja, edificação da igreja, ou para buscar os perdidos. Seu chamado vai se encaixar em um desses dois pontos. E você só vai manifestar o poder do Espírito Santo nessa terra
se você quiser exercer o seu chamado. Qual que é o meu chamado? E aí, faz de novo assim com o dedinho. Cada um tem o seu, né? Digital. Cada um tem o seu. Não sei qual que é o seu chamado, mas você precisa buscar. Você precisa orar. Pedir o Espírito Santo para entender qual que é. Então, se você não está fazendo isso, a partir de amanhã você vai acordar, a sua primeira oração vai ser: Espírito Santo, qual que é o meu chamado? Não sei ainda, qual que é? Se eu já sei, eu já estou fazendo alguma coisa. E eu sinto que eu estou fazendo bem alguma coisa. Então amanhã você vai acordar e vai falar assim: Espírito Santo, faça com que eu estou fazendo hoje, com a minha própria força às vezes, se multiplique 1000 vezes com a tua força, para que eu faça muito melhor e para que isso seja muito mais relevante no teu reino. Então você vai ter uma dessas duas consciências a partir de manhã, se você não tinha. Você vai acordar amanhã com a consciência de que você ou vai entender o que você precisa fazer, qual que é o seu chamado, ou se você já tem consciência do seu chamado, você vai querer fazer com que ele se multiplique, igual a parábola dos talentos. Você vai multiplicar, vai ser próspero no seu chamado, em nome de Jesus. O Espírito Santo, então, ele vai fazer isso. E aí, por fim, então, eu quero finalizar essa mensagem te falando algumas coisas. Existem, então, maneiras de você obter esse poder ou recuperar ele. Você já descobriu os aspectos que ele se manifesta e você precisa de 3 coisas para que esse poder se manifeste na sua vida. Primeiro, corrigir suas motivações. Então, qualquer coisa que a gente faz tem que ser com a motivação certa. Cristo é a motivação certa. O reino dele, a glória dele, é a motivação certa. Seja usado no reino de Cristo com a motivação certa. E aí tudo vai fluir. O poder do Espírito Santo vai fluir. Segunda coisa, busque intimidade com Deus. Busque intimidade com o Espírito Santo. Busque entendê-lo. Converse com ele todo dia. E aí você vai manifestar o poder dele aqui nessa terra. Terceiro, eu já falei, mas eu quero frisar. Corrija o seu conceito de anormalidade, de normalidade. Você não é normal. Para os ateus, sabe o que você é? É um ET. Porque você não é dessa terra. E o ET, o que significa ET? Extraterrestre, né? Você não é dessa terra, irmão. Então você é um ET. Você não é normal. Se você não é normal, para de viver como se fosse normal. Para de tentar se misturar nos ambientes que as pessoas querem que você seja normal. Para de misturar nas rodinhas onde eles vão contar piadas lá, indecentes, e você vai ficar lá rindo. Sabe? Acabou esse tempo. Você não é normal, você não é dessa terra. Você não foi chamado para viver nessa terra. Vai acabar. Se não acabar daqui a poucos dias com Jesus voltando, no máximo daqui 70 anos, 80 anos, 100 anos, não vou falar 100 anos aqui porque é difícil, né? Se tiver uma criancinha aqui de 1 ano, né? Daqui 100 anos talvez nenhum de nós vai estar mais aqui, né? Muito dificilmente. Então vai acabar, de uma forma ou de outra. Ou a gente morrendo naturalmente, ou Jesus voltando. Só que parece muito, mas é pouco. Porque a gente foi chamado não para viver 100, mas para viver eternamente. Você já é um ser eterno. Você está aqui, já é um ser eterno. Agora você escolhe. Eu quero viver ao lado de Deus ou sem Deus? É a sua escolha, né? É a nossa escolha. Então nós precisamos ter essa consciência. A gente já foi colocado no ringue, né? O pastor Lucinho que brinca muito, não sei se alguém já assistiu as pregações dele aí. A gente já foi colocado num ringue e a gente agora tem que lutar, não tem escolha não. Então você precisa lutar. Se você está na luta, você está nela para ganhar. Você foi chamado para ganhar. Você já está preparado, porque você é o camundongo. E o elefante está com você para ganhar essa guerra. Só que não tem como desistir não. Às vezes você vai querer desistir, às vezes você vai querer parar, às vezes você vai pensar em parar, vou parar de fazer isso, não, tá muito chato, né? E é isso aí, irmão, não tem como parar não, sabe? O pessoal que anda comigo aí sabe, né? Quem é do Ministério de Louvor, vocês não vão parar não, vocês vão me aguentar até o fim, amém? Vocês vão me aguentar até o fim aí, né? E amarra essa luva aí e vamos dar soco, porque a gente vai ganhar. Mas, se você está pensando em parar, ou se você está parado, né, tá na hora de reagir. Está na hora de levantar e bora para cima, porque tem muita coisa para fazer, irmão. Tem muita coisa para fazer, tem muito campo ainda para arar.
Tem muitas pessoas ainda para conhecer Cristo. A gente tem uma cidade aí de 22 mil habitantes, e a gente tem aí ainda 2%, 3% aí, se a gente tiver 300 membros aqui, a gente ainda tem pouca gente ainda aqui, né, que ainda conhece Jesus. E aí tem outras igrejas que estão também fazendo o seu trabalho, mas aí não sei, não tem como eu afirmar isso, mas eu não acho que tem 10% ainda dessa cidade que realmente se rendeu a Jesus. Eu ainda não acho, por causa, né, do que a gente vê aí, né? Ainda tem criminalidade, a gente ainda vê jovens se perdendo para todo lado, a gente ainda vê a bebida dominando essa cidade, mas em nome de Jesus já foi profetizado, né? E os profetas concordem com isso. Essa cidade ainda vai se render a Jesus. Essa cidade inteira ainda vai se render a Jesus. Aqueles que não se renderem, né, não vão aguentar ficar aqui. Eles vão falar assim: eu vou embora de Barroso, porque a luz está me incomodando. E aí, se o censo diminuir um pouquinho aí ao longo dos anos, vocês vão saber assim, ó, os que foram embora é porque não queria a luz. Mas os que ficarem serão transformados pela luz de Cristo nessa cidade. Em nome de Jesus, eu profetizo isso nessa cidade. Sabe, porque a gente não foi chamado para só ficar frequentando culto, não, irmão. A gente não foi chamado só para ficar sentado aqui, cadeira, ouvindo pregar uma mensagem legal, um louvor legal. Não, a gente foi chamado para transformar os lugares onde a gente vai, sabe? Você foi planejado no nascimento, foi planejado no crescimento, nos lugares onde você passou, você foi treinado, nas igrejas onde você passou, você foi treinado e você chegou aqui. E se você chegou aqui, o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite, ele está te confirmando uma coisa, ó, eu estou te confirmando o seguinte: você chegou até aqui para cumprir agora um chamado que eu tenho específico para você neste lugar. Eu tenho algo para você neste lugar. Se você está aqui nessa noite, então você tem algo para esse lugar. Se o Espírito Santo te tirou da sua casa hoje, começou a chover lá e você ainda deu um jeito e veio, e está aqui nessa noite ouvindo essa mensagem, ele manda te dizer que ele tem algo para cumprir na sua vida, e você está ouvindo isso não é à toa. Ele já te chamou outras vezes para cumprir isso. Ele já falou com você, através de pessoas, através do entendimento do Espírito, que tem coisa ainda para você cumprir. E você às vezes tem recusado o chamado. E você às vezes tem até feito, mas feito com suas próprias forças. Devagar, andado devagar, fazendo de qualquer jeito. Mas ele manda nessa noite te dizer que aqueles que ainda não se encontraram naquilo que precisa fazer, ele está liberando nessa noite entendimento. E aqueles que já entenderam, ele vai fazer com que se multiplique esse entendimento. Ele vai fazer com que se multiplique a glória, o poder e a unção dele sobre você. Porque não tem muito tempo, irmãos. A gente não tem muito tempo. A gente tem pouco tempo para cumprir o nosso chamado. Que seja 100 anos, é pouco tempo. Então a gente vai cumprir ele com zelo. A gente vai cumprir ele com vontade. A gente vai cumprir ele com todas as nossas forças. Amém? E eu quero que isso aconteça nessa igreja. Eu quero que isso aconteça na vida dos meus irmãos e na minha vida também, em nome de Jesus. E a gente já finaliza, né? Eu quero que você se coloque de pé. A gente já está no final da mensagem. Gostaria que você não se preocupasse, sabe, com o que os outros vão dizer. Porque a partir do momento que você começar a se envolver mais com a obra de Cristo, as coisas, como eu disse, elas fluem para você e acontecem. Só que tem momentos que elas também parecem que estão difíceis, parecem aos olhos humanos, né? Então muitas vezes a gente vai ver realmente as trevas tentando, né, te afastar daquilo que você quer que faça, principalmente quando você decide. Nessa noite você tem, né, em suas mãos a decisão de buscar fazer o que você precisa fazer ou não, para manifestar o poder do Espírito Santo ou não. A escolha é nossa. Ele nos deu liberdade para escolher. Só que ele anseia, né? O coração dele vibra quando a gente começa a ouvir essas coisas e fala assim: eu quero mais, eu quero mais, eu quero viver mais. Eu quero viver para Ele, eu quero me entregar para Ele, eu quero fazer mais para Ele, eu quero que a unção dEle seja comigo. E esse é o coração nessa noite. É o coração daqueles que querem ser mais cheios, que querem estar mais cheios da presença dEle. Nós só estamos vivos, irmãos, porque os projetos de Deus ainda não se cumpriram nas nossas vidas. Nós só estamos vivos ainda porque os projetos de Deus não se cumpriram nessa vida. Porque a partir do momento que se cumprir,
né, se cumprir antes da hora da doença nos levar, a carruagem de fogo vai passar nos separando de um monte de coisa e o vento vai nos levar, igual fez com Elias. Vai fazer igual fez com Enoque. Vai ser transladado. Só que se você não for transladado, então se preocupe, que você ainda tem coisa para cumprir nessa terra. Você ainda tem coisa para fazer nessa terra. E o Espírito Santo, ele está te chamando para fazer essas coisas, sabe? O Espírito Santo, ele está te chamando para viver mais desse poder, para viver mais dessas situações sobrenaturais, para transformar mais as pessoas, para viver, para mudar histórias, sabe? Você vai ser tocado para orar por uma pessoa em algum momento e essa pessoa vai ser transformada e a vida dela vai ser mudada. Ei! E aí você vai ver que tudo que você fez aqui não foi em vão, sabe? Eu quero chegar no céu e as pessoas olhar para mim e falar: cara, você entregou mesmo para Jesus tudo que você tinha. Você deu mesmo tudo que você tinha, sabe? Você deu o seu suor, você deu suas lágrimas, você deu o seu dinheiro, você deu os seus bens materiais, você sacrificou o tempo que você tinha para passar com a sua família, para passar na minha obra. Ei, rabachoura, rabasequeta, ranavassai. Você sacrificou coisas que para os homens são bens e muito grandes, sabe? Você sacrificou a sua vida. A gente canta uma música que a gente fala assim, ó: eu vou gastar a minha vida. Parece forte isso, sabe? Parece forte porque você fala assim: nossa, eu estou gastando a minha vida. Ei, mas você só gasta uma coisa que você tem, porque você tem para gastar. Se você está gastando a sua vida para Cristo, é porque Ele te deu uma vida para você viver. Se você está gastando o seu tempo para Cristo, é porque Ele te deu um tempo para você poder fazer coisas para Ele. Se você está gastando o seu dinheiro, é porque Ele está te dando dinheiro. Se você está gastando, sabe, coisas que você tem para o reino dele, é porque Ele está te dando. Se você está dando um alimento para o social, é porque Ele está te dando um alimento para você comer. Jesus nessa noite, o Espírito Santo nessa noite fala isso comigo de uma forma intensa. Eu sinto no meu espírito Ele falando isso, sabe? Às vezes a gente acha que está perdendo. Os jovens às vezes pensam muito nisso: eu estou perdendo minha vida dentro da igreja, eu podia estar curtindo minha vida, indo nas festas, bebendo, sabe? Na verdade você não está gastando sua vida de forma ruim. Você está gastando sua vida de uma forma boa, porque você está entregando para Ele aquilo que Ele te deu. Você está entregando o seu tempo, os seus recursos, a sua vida, porque Ele te deu. E nessa noite eu te convido a orar comigo sobre isso, sabe? Não aceita sair daqui com uma vida normal. Eu até te convido a vir aqui na frente, se você quiser, para a gente orar junto como igreja. Os pastores orar por vocês. Sabe, se você quer uma transformação, eu quero mais do Espírito Santo. Eu quero mais da presença dEle. Eu quero manifestar mais Ele na minha vida. Eu quero entender qual que é o meu chamado. O Espírito Santo está te chamando aqui na frente para você entender. Porque Ele vai falar contigo. Ele quer falar contigo, sabe? E eu sinto no meu espírito Ele dizendo isso, que Ele vai cumprir as coisas, mas vocês precisam dar o primeiro passo. O primeiro passo é já entender que Ele vai falar com vocês. Eu quero crescer numa área que eu estou fazendo. Eu tenho um chamado, eu já entendo o meu chamado e eu quero crescer nesse chamado. Então vem aqui na frente também, porque eu quero fazer com mais excelência. Eu quero que a unção do Espírito Santo seja maior na minha vida. Eu quero que a unção do Espírito Santo, ao fazer o que eu faço, ela se manifeste de forma maior. Então Ele te chama a pedir isso mais, com intensidade. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Os pastores que estão aqui podem nos auxiliar, podem estar orando pelos irmãos. Pode orar com tempo, ora com calma. Sabe, se algum dos irmãos que está aqui quiser falar alguma coisa com os pastores, pode falar. Vocês têm liberdade. O tempo é para vocês. E você que está no seu lugar aí também, não se perca. Não se perca. Se concentre no Espírito. Ele tem algo para falar contigo nessa noite. Espírito Santo de Deus,
Nessa noite, Senhor, a gente não veio aqui à toa, Espírito Santo. A gente não veio aqui para passar um momento, Senhor, de lazer. A gente não veio aqui para confraternizar, Senhor, por mais que a gente está em comunhão. A gente não veio aqui, Espírito Santo, para viver natural, não, Senhor. A gente veio aqui para ver o sobrenatural, Espírito Santo. Ei, eu sei que tem pessoas que estão aqui, Senhor, que estão buscando respostas. Eu sei que tem pessoas aqui, Senhor, que estão buscando cura. Eu sei que tem pessoas aqui, Senhor, que estão tentando entender ainda um chamado na vida delas. Ei, rabachou, rabaceira, rabaceira. E nessa noite, Senhor, como a tua voz, ô Espírito Santo, aqui nessa noite, como a tua voz, Senhor, eu declaro que essas respostas virão. Ei, eu declaro, Senhor, que essas pessoas que estão buscando algo mais receberão, Senhor. Porque a tua palavra diz que aquele que tem sede busca, e aquele que tem sede receberá da água da vida. Rabachora, rabacê. Existem águas mais fundas para andar. Existem águas mais profundas para alcançar, Senhor. E nessa noite tem corações rendidos aqui, Senhor. Corações que querem um chamado mais profundo. Pessoas que sabem que tem algo grande para cumprir, mas não estão vendo nada acontecer, Senhor. Nessa noite, ó Pai, eu declaro sobre a vida delas o sobrenatural. Eu declaro sobre a vida delas o sobrenatural, Senhor. Oh Jesus, ninguém que entrou aqui nessa noite, Espírito Santo, que saia daqui vazio. Aqueles que entraram cheios, Senhor, continuem cheios. Aqueles que entraram vazios, que saiam daqui transbordando da tua glória, Espírito Santo. Ei, se cumpra, Senhor. Se cumpra, Espírito Santo. Assim como o Senhor disse que se cumpriria nos últimos dias, Senhor. Nós já vimos isso acontecer lá no Pentecostes. Os jovens profetizando, Senhor. Todos tendo visões, Senhor. Esse tempo ainda não acabou, Senhor. E essa igreja ainda vai ver coisas assim acontecer, Pai. Porque nós cremos na Tua Palavra. Nós estamos aqui, Senhor, rendidos na Tua Palavra. Baseados naquilo que o Senhor falou, Senhor. Oh. Baseado nas Tuas promessas. Baseado, Senhor, naquilo que o Senhor nos disse na Tua Palavra. Não estamos aqui para brincar, Senhor, porque o inferno não brinca, o diabo não brinca, e nós também não queremos brincar, Senhor. Nós nos disponibilizamos como soldados no Teu reino, soldados do Teu exército, Senhor, soldados, Senhor, dispostos a servir, Pai, com o coração aliançado contigo, Senhor, com o coração aliançado, Senhor, com a Tua obra neste lugar, Senhor, com o coração aliançado com o Teu chamado, Senhor. Manifesta, Senhor Espírito Santo, manifesta, Senhor Espírito Santo, o Teu poder, manifesta, Senhor Espírito Santo, a Tua glória, manifesta, Senhor Espírito Santo, a Tua unção, manifesta, Espírito Santo, os Teus dons, distribui, Senhor, os Teus dons, a Tua língua, Senhor, as línguas distribuídas, distribui, Espírito Santo, o Teu fruto neste lugar, Ei, rabachora, rabacequeira, nabaçai, Eu me apaixono. não se desligue. Ei, rabachora, Todos outros amores, não, todos outros amores. diga, eu ainda tenho lenha para queimar. Eu ainda tenho por mim. Eu quero queimar, Espírito Santo. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho por mim. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Esses Pode corações, vir Pai. Aleluia. Aleluia. Queima, Espírito Santo. Nessa noite, nós declaramos que ninguém sairá daqui sem lenha para queimar. A lenha foi entregue. O poder foi entregue. Os dons foram entregues. O seu chamado se concretizará.
Sabe, eu vejo que várias candeias que ainda estavam debaixo da cama, já estavam acesas, mas ainda estavam embaixo da cama, foram retiradas. Rabachoura, rabacê, ra. Candeias que estavam debaixo da cama, estavam acesas, tinham azeite, tinham luz, mas ainda estavam debaixo da cama, não estavam clareando ainda o quarto inteiro. Ra, show. A partir dessa noite, essas candeias vão aparecer e vão brilhar. Essas candeias vão brilhar, porque a luz que está nelas não é elas, é Cristo nelas. Ra, show, ra. Nessa noite, você que estava esperando uma resposta, creia que ela virá. Você que estava esperando algo do Senhor, você que quer cumprir algo do seu chamado, o Espírito Santo manda te dizer que Ele vai cumprir, porque Ele tem pressa e Ele é o mais preocupado que isso aconteça, sabe? Quando acontecer, se lembre disso. Quando acontecer, eu quero que você se lembre de uma coisa. Eu quero que você se lembre que a glória do Senhor precisa aparecer na sua vida, sabe? Ele vai te encher, Ele já te deu lenha, e a lenha está aí para queimar. E quando essa lenha queimar e uma fogueira imensa aparecer lá no seu bairro, e aí as pessoas vão começar a ver essa luz e vão começar a ser transformadas e aquecidas por essa luz. Eu estou declarando agora, essa luz, ela vai glorificar o nome de Cristo na sua vida, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém?